compartilhamento de senhas ainda é um problema na minha empresa. O que fazer? Então, essa aqui foi uma pergunta de reunião de consultoria, né? Apesar de ter política de segurança, ter auditoria, ter análise de risco, ter campanha de conscientização, apesar de ter tudo, o cliente considerou ainda que o compartilhamento de senhas ainda acontece no seu ambiente. Os colaboradores não estão conscientizados o suficiente para não ficar compartilhando senha, tá? Então, o colaborador vai lá, tirou férias ou pegou afastamento ou mesmo para algum problema que precisou resolver, o colaborador foi lá e compartilhou a sua senha com outros colaboradores. Tá? Isso acontece, apesar de toda a governança que a gente ainda observa que isso acontece muito nas empresas, ainda o compartilhamento de senhas. Tá? Eu vou pegar carona nessa pergunta e vou falar do compartilhamento de senhas e também dos colaboradores que anotam a senha. Aquela prática, má prática, de anotar a senha no Excel, anotar a senha no Notepad, anotar a senha no arquivinho do computador, para não esquecer as senhas. Então, vou pegar dois problemas aqui numa pergunta só. Primeiro, que é o cuidado com a senha de modo geral, né? Primeiro, o compartilhamento com as senhas, compartilhamento de senhas, e segundo, a prática de anotar senhas. O que fazer nesses casos, quando vocês ainda têm tanto o compartilhamento de senhas, quanto colaboradores que anotam as senhas? Bom, vamos falar do básico, do que vocês já sabem. Tem que ter a política de segurança, porque a base para resolver esse problema é a política de segurança. Tem que ter a política de segurança muito clara, muito bem definida, dizendo lá que não pode anotar senha, que não pode compartilhar senha, que tem que ter o cuidado com a senha. A política tem que ter sido devidamente implantada. Eu estou passando essas etapas porque imagino que isso já aconteceu na empresa de vocês. A política tem que ser muito bem implantada, divulgada, treinada, conscientizada. O colaborador tem que ter assinado o termo de ciência da política. Paulo, por que esse termo é tão importante? Porque o meu próximo passo é cobrar a responsabilidade. Quer dizer, já tem política, já tem treinamento, já tem conscientização, já tem termo de ciência assinado e o colaborador continua compartilhando senha, então o próximo passo é começar a cobrar a responsabilidade do colaborador. Observou um compartilhamento de senha, você vai aplicar o primeiro nível de medida disciplinar. Um pouco de água aqui. Então, já fez todo o roadmap básico de desenvolvimento e implantação da PSI, agora não tem para onde escapar. Agora é começar a cobrar responsabilidade do colaborador. O que a gente normalmente pratica e orienta? Aplicar a medida disciplinar, o primeiro nível de medida disciplinar, como sendo reforço de conscientização. Mas aquele reforço de conscientização formal, não é só ir lá, dar um tapinha nas costas e bater papo com o colaborador. É chamar ele para uma sala, marcar uma reunião. Observou um compartilhamento de senha, legal. Marcar uma reunião, chamar, daqui a pouco tem que ver a cultura da sua empresa, né? Chamar o RH, chamar o superior imediato daquele colaborador, marcar uma reunião e pontuar isso como um reforço de conscientização. Né? Normalmente a gente orienta da seguinte maneira, informar o colaborador que aquilo não é uma advertência, né? Não é uma punição, nada disso, nem medida disciplinar, ele está sendo chamado, convocado para um reforço de conscientização. Nesse reforço de conscientização, você vai explicar onde ele errou, em detalhes. É claro que provavelmente ele já sabe, né? Eu brinco que é como aquele de multa de trânsito, né? Você tem que passar pela reciclagem. O cara que vai para a reciclagem da multa de trânsito, ganhou um monte de ponto lá na carteira, foi para a reciclagem da multa de trânsito. A reciclagem é a medida disciplinar, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, né? É a punição. Então, a reciclagem lá da multa de trânsito é a medida disciplinar. Na verdade, é o castigo, é a punição que ele está recebendo. Então, a mesma ideia parecida a gente aplica aqui. Não é uma advertência formal, mas é um reforço de conscientização. E aí faz esse reforço de conscientização
vai da cultura da sua empresa, aí são culturas e culturas, tem que avaliar como é que é a cultura da sua empresa. Se é uma empresa mais regulada, mais formal, pode fazer esse reforço de conscientização, inclusive assinado. O colaborador assina que ganhou esse reforço de conscientização, tá? O reforço de conscientização também pode ser online, né? Ah, um videozinho, querido, tu vai ter que entrar lá na nossa plataforma, mas ele tem que saber que aquilo não foi para todos, que aquilo é um reforço de conscientização para aquele colaborador, porque ele fez algo de errado ou fez algo diferente ali da política de segurança. Compartilhou senhas ou anotou as senhas. A mesma ideia que eu estou explicando aqui, comentando aqui do compartilhamento de senhas, é a ideia também, a mesma ideia se aplica para quem anotou as senhas. Com o detalhe de que a questão de quem anotou senhas, vocês podem ser proativos e fazer esta pesquisa na rede, tá? Uma coisa que a gente fazia muito durante a auditoria, ou faz ainda muito nas nossas práticas de auditoria, é ir lá na rede e pesquisar com o privilégio de administrador de domínio, né? Pesquisar em todas as máquinas, pesquisar na rede toda arquivos que tenham como nome a palavra senha ou que contenham a palavra senha. Então, a gente faz uma pesquisa na rede toda pela palavra senha, ou senhas, seja no nome do arquivo, seja dentro do arquivo. E, normalmente, a gente acha muita coisa. Faz essa experiência aí na sua empresa. Normalmente, a gente acha muita coisa. O que a gente acha? A gente acha colaboradores que anotaram as senhas, que tem o arquivinho de senha, que tem o Excelzinho de senha, que tem o Notepad de senha. Tá? E aí a gente chama esse colaborador para conversar e aplica ali o reforço de conscientização, porque não é uma boa prática anotar senha. Uma última questão nesse ponto aqui, de anotar senha. Eu gosto sempre de falar do cofre de senhas. Para mim, o cofre de senhas já é uma ferramenta necessária que deveria estar mais disseminada nas empresas. Implante, verifique a viabilidade para implantar um cofre de senhas aí na sua empresa, tá? Então, você pode tirar essa questão do Excel cheio de senha, do colaborador que anota no Excel, do colaborador que anota no Notepad. Você pode tirar essa questão e você pode substituir isso pela solução adequada, pela ferramenta adequada, que é o cofre de senha. Então, tenta fazer um piloto aí, implanta o cofre de senha só num setor específico, só na TI, ou em algum setor específico, ou implanta o cofre de senhas somente no gerente, somente no board, diretoria, gerentes, alguma coisa assim. Mas tenta ir brincando aí com o cofre de senhas. Existem soluções, tanto do tipo que a senha fica na nuvem, né, a base de senhas fica na nuvem, e tem soluções em que a base de senhas fica local, na sua rede, no seu servidor, para o pessoal que tem receio aí de colocar a base de senhas na nuvem. Você pode colocar a base de senhas local no seu servidor, tá? E aí, fez o reforço de conscientização, isso ainda não está adiantando. A gente não tem para onde fugir, tem que escalar a medida disciplinar. Eu já vi isso acontecendo, tá? Vocês provavelmente já viram também em algum caso, em que a empresa vai lá e, infelizmente, aplica uma medida disciplinar mais dura, aplica realmente uma advertência em carteira, tá? E aí isso se espalha pela empresa, todo mundo fica sabendo, né? O pessoal fala lá, né? Rádio corredor, rádio peão, essas coisas aí. Então, todo mundo fica sabendo e o pessoal passa a se comportar. Então, às vezes, infelizmente, não é um cenário que a gente quer chegar, nenhuma empresa quer chegar, eu acredito no ponto de aplicar medida disciplinar de advertência de uma coisa mais séria, mas se você verificar que na sua empresa realmente o pessoal não está respeitando, compartilhamento de senha está disseminado, o colaborador não está muito preocupado com isso, infelizmente, é o caminho de aplicar uma medida disciplinar mais dura, aplicar uma advertência em carteira de trabalho mesmo, né, devidamente alinhado com o RH. Quem tem que atuar nisso aí é a gestão de pessoas, é os recursos humanos. Então,
a TI ou a segurança da informação ou a privacidade devidamente alinhado com o setor de recursos humanos ou gestão de pessoas, aplicar uma advertência em carteira. E aí vocês podem me perguntar, mas Paulo, precisa chegar nisso tudo? Para quê? Então, é o fato da gente ter em mente que o compartilhamento de senhas é muito danoso, é muito preocupante para as empresas. Pode, às vezes, parecer brincadeira, parecer bobagem, mas o compartilhamento de senhas é muito grave. Eu já vi mais de um caso em que ocorreram fraudes e golpes, ocorreu na empresa fraudes e golpes devido ao compartilhamento de senhas. Peguei um caso também que houve roubo de dados, roubo intencional de dados. Um colaborador roubou os dados da empresa e foi vender no concorrente. E isso foi ocasionado por um compartilhamento de senhas. Então, o compartilhamento de senhas pode gerar roubo de dados, perda de dados, vazamento de dados, golpes e fraudes. Use isso também na sua conscientização. Roubo, vazamento, perda de dados, golpes e fraudes. Então, é muito danoso, é muito sério o compartilhamento de senhas ainda nas empresas. Para fechar essa questão, só mais um exemplo. Eu já vi mais de um caso em que ocorreu um golpe, ocorreu uma fraude e o colaborador foi chamado na polícia para prestar depoimento, porque a senha dele, a credencial dele estava envolvida no golpe e na fraude. Então, você, colaborador, quando compartilha a sua senha com outros colaboradores, você pode estar entrando de carona num golpe, numa fraude, num vazamento de dados ou num roubo de dados. Não compartilhe as suas senhas e não aceite, mais importante até, não aceite que outros colaboradores compartilhem as suas senhas, as senhas dele com você. Se eu estou numa empresa e o colaborador compartilha a senha comigo, eu nego esse compartilhamento, não aceito receber o compartilhamento da senha, abro um chamado para TI para eles fazerem da maneira correta. Se você tem uma necessidade na empresa que precisa de um compartilhamento de senha, não é compartilhar a senha que é o caminho correto. O caminho correto é abrir um chamado na TI e a TI vai dar a solução para essa operação que você precisa, para esse tratamento, essa transação que você precisa, a TI vai dar a solução correta, segura e adequada. Tá? Falei bastante aqui sobre compartilhamento de senha e anotação de senha, porque esse é um problema muito antigo e ainda muito vigente nas empresas.